se prepare para um testemunho muito forte agora aqui no canal. Se você é novo, eu sou o pastor Alisson Júnior e esse programa é um programa especial que trouxe uma irmã para testemunhar algo muito forte, uma experiência que ela teve com Deus. Irmã Fabíola, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, pastor. Bom dia. Obrigada por me receber. Irmã Fabíola, primeira pergunta: você nasceu num lar cristão? Você acreditava em Deus? Como foi isso? Então, eu não nasci num lar cristão, mas a minha avó era da Batista. Então, a minha avó, ela era a única cristã da família. Os meus pais não. E eu acreditava em Deus como uma energia maior, né? Eu acho que é a maioria dos brasileiros que acreditam em Deus, que não são de nenhuma religião, eles acreditam assim, né? Existe um Deus, uma energia. A gente acha que tem alguma coisa, mas não tem certeza. E era essa a minha crença. Não era algo pessoal, né? É algo, uma força, o universo, né? Muitos falam é o universo. Peça para o universo. Isso, eu falava muito isso também, do universo, porque o universo está te ouvindo, até que eu tive a revelação de que o universo, ele é uma criação de um criador. E como foi que mudou tudo? De sair, de acreditar nessa força, nessa energia e entender que Deus é mais do que isso, que é um Deus pessoal. Como foi essa experiência? Ai, pastor, foi incrível, foi assim, vamos lá. Eu moro na Inglaterra desde 2007. Quando isso aconteceu, eu estava na Inglaterra. E eu estava vivendo uma vida do mundo, né? Que a gente no mundo ele é guiado pela sorte, né? Quando dá certo, foi sorte. E nisso eu estava vivendo minha vida, não estava acontecendo nada específico de ruim, né? E um dia eu fui para um bar com os amigos, deixando claro que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas, mas eu tinha uma vida de sair, de balada, né? E o que que aconteceu? Eu voltei do bar, fui para casa, todo mundo junto, e fui dormir. E naquela madrugada, eu fui acordada ouvindo uma voz. E a voz dizia: A vida que você quer está em Cristo. E, e a partir dali, tudo mudou. A partir dali, tem o antes e o depois da Fabiola. Porque eu passei a crer de verdade que existia mesmo um Deus vivo, que Jesus é de verdade, que ele está vivo, que a Bíblia era de verdade, porque eu não acreditava na Bíblia. Eu achava que era conto de fadas. Eu não gostava de crente. Eu achava que essa coisa de Jesus te ama, de o povo que vai para a igreja, o povo chato. Então, assim, não gostava de igreja, nem de crente, nem, enfim. E eu lembro que eu tive até uma conversa no bar sobre, surgiu essa conversa sobre igreja. Eu falava, ai, gente, mas eu respeito, mas, né, a Bíblia não é de verdade. Então, eu fui para casa, dormi, acordei na madrugada ouvindo essa voz. A vida que você quer está em Cristo. E eu lembro que eu arregalei o olho, porque foi uma voz muito forte. Era uma voz que era uma mistura assim, era uma coisa muito firme, muito clara e ao mesmo tempo mansa. E era uma voz que vinha, não era audível como ouvir uma pessoa falando, porque era como se eu estivesse dentro da voz, era no horizontal e na vertical. Eu sentia um mover, um negócio dentro de mim, que quando eu ouvi aquela voz, eu arregalei o olho, eu fui acordada como quem recebe uma informação. E eu sentei na cama, e no momento que eu sentei, veio, em menos de um minuto, assim, um download na minha mente de quem Jesus é e do que Jesus faz na vida das pessoas, como um filme, assim, foi muito rápido. E ali eu comecei a chorar. E eu chorava compulsivamente. Eu chorava de assoar o nariz, assim. E eu não entendia. E como eu sou formada em psicologia na Inglaterra, a gente aprende, a gente estuda a questão do sobrenatural, do paranormal, e a gente entende que tudo isso é surto, né, que a pessoa está tendo, é uma histeria, é um surto psicótico, é um surto, enfim. E naquele momento eu tive a consciência, eu falei, não, eu tô consciente de quem eu sou, de onde eu tô, tá tudo bem. Eu não tô entendendo de onde tá vindo esse mar
de choro, porque era um choro muito sentido, era um choro que eu não conseguia parar. Eu ia falar e eu chorava. E dali um momento eu fui respirar, abri a boca e a minha língua pulou. Eu tive um gaguejar da língua, da boca. E eu lembro que no momento eu coloquei a mão na boca e eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida. A minha boca tá falando sozinha. E veio aquele gaguejar, eu coloquei a mão na boca. E dali eu tentei, né, me acalmar um pouco, tomei uma água. E a partir dali eu comecei a buscar igrejas. Porque eu tive o discernimento de que aquilo era espiritual. De que aquilo não era psicológico. Eu falei, não, isso aqui é algo espiritual. E eu fui apresentada para o mundo espiritual dessa forma. Eu fui convertida pelo próprio Jesus, né? Ele em pessoa veio falar comigo. E quando eu ouvi aquela voz, eu acreditei. E eu arregalei o olho e pensei, é isso, é Jesus. E aí veio todo o resto, né? Veio a oração em línguas e dali eu comecei a buscar igrejas. Mas quando você recebeu essas línguas são estranhas, como diz a Bíblia, que nós não entendemos, e você como tem estudo, psicologia, como explicou? A sua mente não ficou tentando entender, mas como eu falo essas Sim, palavras e não entendo? sim. No momento eu fiquei, a primeira coisa foi que veio à minha mente, eu tô ficando doida, mas aí eu tive o discernimento de entender, não, mas eu tô bem, assim, não tô com nenhum sintoma psicológico. O que é bom explicar, irmã Fabrício, só explicar isso, porque ela nunca tinha ouvido falar que tinha Sim, língua, ela não tinha contato com o meio pentecostal, você é nunca tinha ouvido verdade. falar de línguas, Não, nada. não. Os dons, eles são muito específicos, né? Para quem está na igreja, para quem frequenta a igreja. Então, assim, eu não tenho crentes na minha família, né? Fora a minha avó, que também parou de frequentar a igreja, eu era criança. Então, assim, eu não sabia que existia, né? E foi um conflito para mim. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, eu primeiro queria entender por que que eu chorava tanto e aquela voz que falou comigo e o que estava acontecendo. E aí eu confessei Jesus, né, pela primeira vez com a boca com o pastor da primeira igreja que eu fui, que foi uma assembleia. Mas eu já tinha tido ali o entendimento que eu já acreditava. No momento que eu ouvi a voz, eu acreditei. E foi por acreditar que eu chorei, né? E que não era uma emoção, era realmente É muito difícil de explicar, mas assim, para aquela consciência que eu tinha de quem estava no mundo, né? Então, foi forte. E, e os amigos, quando você começou a falar assim, ó, você falava que não gostava de crente, Uhum. não gostava de igreja, e de repente mudou tudo, tá indo pra igreja, que eles não questionaram isso? Sim, 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 com certeza. Alguns falaram para mim, isso é uma fase, está tendo uma crise de, sei lá, um momento triste. Eu falei, gente, a minha vida tá dentro do que eu conhecia, estava bem, não estava acontecendo nada de, né, de grave. E eu falava, não, gente, isso daqui não é uma crise, não é um momento. E eu creio muito assim que meu testemunho, ele não é nem só para quem é cristão, mas até para os não cristãos também. Porque eu falo, gente, o mundo espiritual ele existe. Para os meus amigos que não acreditam, eu falo, o mundo espiritual existe, você só precisa descobrir quem Jesus é dentro dele. Você só precisa descobrir quem Jesus é, o que é o nome de Jesus dentro do mundo espiritual. Então, assim, eles me questionavam e eu ficava tipo, gente, mas né, é realmente estranho, mas eu sei, porque o meu interior começou a mudar. Começou a surgir uma fome de Deus, uma sede de Deus, uma busca, né? E foi bem complicado, porque como eu não tinha cristãos amigos nem da família, eu ficava perdida de uma igreja para outra, tentando parar em algum lugar, né? E Deus me mandava ir para os líderes. Ele falava, vai no pastor. E eu chegava na igreja, quem que é o pastor daqui? Eu preciso falar com ele. Eu falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso. E pastor, a diferença que tem de reação de um para o outro é incrível, porque tiveram pastores que choraram, que se emocionaram, que sentiram, que começaram a orar em línguas ali na minha frente. E outras pessoas que questionaram um pouco.
Será que é de Deus? Na verdade, assim, será? Mas você estava no mundo. E aí eu levei esse questionamento para Deus. Eu falei, Senhor, mas como é que é isso? Porque eu estava no mundo, eu estava no pecado, nem sabia que o Senhor existia, como é que é assim que o Senhor aparece do nada? E aí ele falou assim, para te batizar, você só precisa crer. Para eu te salvar, você só tem que crer. Na hora que você ouviu a voz e você creu, foi por isso que tudo aconteceu. Você acreditou. Você acreditou de coração. E é incrível, pastor. É incrível essa sensação de quem está no mundo e conhece Jesus dessa forma, sem igreja, sem ninguém pregando, sem ninguém, sabe? É muito diferente. É algo poderoso, irmão. Então, você que conhece alguém que está buscando o batismo ou conhecer a Deus, eu quero pedir que você compartilhe isso aí com 7 irmãos aí no WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar esse testemunho, que eu sei que através desse testemunho Deus vai tocar vidas. No final, ainda a irmã vai estar orando por você. E nós estávamos conversando um pouco, né, antes do podcast, não só hoje, mas nessa semana, combinando o podcast, que foi algo preparado por Deus. Você fala que nessa caminhada da sua própria experiência e vendo a busca de pessoas buscando, e você percebeu, e algo que Deus falou com você, ó, a barreira está nisso. Uhum, Qual é a dificuldade dessas pessoas receberem? A irmã recebeu sem crer, nem sabia que uhum. existia. E tem alguns que creem e falam que estão buscando não sei quanto tempo, 10 anos, 5 anos. Por que tem essas dificuldades? Então, pastor, a gente escuta muito que Deus olha o coração. Só que a gente interpreta isso como, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser merecedor. E a nossa alma, ela vem cheia de gatilhos, de traumas, de travas. Então, muitas vezes a gente busca as coisas de Deus com a mente. Então, assim, Senhor, me batiza. Mas não está acontecendo ainda, mas está vendo? Deus não quer me batizar, Deus não está ouvindo, Deus, eu vou desistir. E assim, primeiro a gente tem que se curar disso. Primeiro a gente tem que entender, Deus, ele me ama. Ele já me ama, ele já morreu por mim, ele quer me batizar. E a Bíblia fala que aquele que pede, recebe. Mas você tem que crer, abrir o teu coração para você ser batizado, para você receber isso de Deus como essa herança que você tem. Você já tem isso, já é teu. Então, a primeira coisa é isso. A segunda é entender que Deus, ele quer um relacionamento com a gente. Então, é que nem aquela coisa do dinheiro. Mas eu tô tendo essa dificuldade, mas se eu receber. Se Deus te fizer milionário hoje, talvez você vá comprar uma casa bem longe na praia e nunca mais vai para a igreja, nunca mais vai para a igreja. Né? Então, assim, Deus ele quer te batizar, mas às vezes ele precisa de um relacionamento um pouco mais profundo com você. Então, você está ali pedindo, ele está te ouvindo, mas ele quer que você insista um pouquinho mais, ore um pouquinho mais, porque o relacionamento com ele é o mais importante. E aí, tem pessoas que colocam essa trava, né? Essa trava na alma, essa trava na mente, e ficam pedindo com a mente. E esse é um grande problema. Então, Deus ele fala assim, se eu posso resumir em 2 coisas. Primeiro, entrega. Entrega. Faz a tua oração assim, fala, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é de ti. Tira de mim, quebra em mim o meu ego, quebra a minha vaidade, o meu orgulho, o meu medo, a minha frustração, a minha rejeição da minha mãe, do meu pai, do amigo, do ex-marido, de quem quer que seja. Tira de mim, só faz essa oração, tira de mim tudo que não é de ti. E eu te entrego agora. Eu te entrego agora o meu coração. Já te entreguei a minha vida, eu já estou salvo. Mas eu estou te entregando agora o meu coração. Vem e ministre em mim, conforme a tua vontade, no momento que o Senhor quiser. Eu te entrego o controle. Entrega. Entrega o controle para Ele. E quando você levantar, se você estiver de joelho, como você estiver orando e pedindo, e não aconteceu, não fica frustrado, aí tá vendo, mais uma vez não aconteceu, não. Você entregou. E talvez, naquela semana, você vai estar fritando um ovo, você vai estar tomando um banho, você vai estar dormindo, e de repente, eis que a tua boca começa a falar. Então, assim, entrega. Entrega, entrega, entrega. Agora, quando você está orando e você está fazendo toda essa entrega, se estiver na igreja ou em casa mesmo, eu quero falar para você agora, se estiver aí, em casa,
orando, me ouvindo essas palavras, deixa descer para o teu coração, que o Espírito Santo ele quer te batizar. Abre a tua boca e começa a glorificar. Dá glória, glória, glória a Deus. Começa a glorificar e entrega. Porque, pastor, quando você entrega o teu coração e você glorifica, porque é Deus acima de todas as coisas, Ele vai te pegar. Quando você menos esperar, quando você estiver assim, eu tô olhando ali o rapaz atravessando na rua, sabe? Então vem, vem. E mais um detalhe. Quando a minha boca gaguejou pela primeira vez, foi um gaguejar. Foi um... Não era nenhuma palavra, Não claro. era, não era. Até é bom esse ponto, irmã. Que tem pessoas que ficam em dúvida que se recebeu ou não, porque às vezes uns recebem apenas uma sílaba, alguns não recebem uma palavra clara, é tipo um gaguejar. A minha foi assim, parecia um gaguejar. Mas é o fluir do Espírito. Eu senti que algo estava fluindo. Então, pode continuar aí, só para explicar, porque às vezes muitos também têm essa dúvida, será Sim, que eu recebi? sim. Muitas vezes você já foi batizado, a pessoa já foi batizada, e ela tem as travinhas da mente, né? E acontece isso. Quando aconteceu isso comigo, eu coloquei a mão na boca. Eu coloquei, porque eu não sabia o que era, eu fiquei com medo, a boca gaguejou. E logo na semana seguinte que começaram a vir as palavras, né? Gandarora, gandarabassora, gandarabassora, bassá, gandarabassa. Então, assim, vai vindo. E com o tempo elas vão modificando. Eu lembro que naquela primeira semana, eu estava no banheiro, tomando um banho, assim. E aí, a primeira vez que eu orei em palavras foi numa canção. Eu comecei a cantar no chuveiro em línguas. Eu comecei a cantar em línguas e me trazia uma paz tão grande e era um mover tão grande. E eu falo que eu fui aquela igreja que eu criticava tanto, o povo do reteté, né, o povo do pentecostal. Foi assim que Deus me pegou, porque dentro do meu quarto eu colocava ali corim de fogo, né? E hoje eu sou da Batista, da Igreja Batista da Lagoinha, mas naquela época eu, né? Só que assim, eu continuo trazendo o mesmo fogo para a igreja, né? Hoje eu continuo no mesmo mover. Até porque a igreja Batista, ela também, né, Acredito. acredita nos dons, oramos em línguas, mas assim, foi muito forte a minha conversão. E aí eu falo assim, mas por quê? Por que que você pega alguém? E Deus quer falar isso para você também. Se eu que estava no mundo, eu que estava em pecado, Deus foi lá, falou uma palavra para mim, né? Ele me deu uma frasezinha. Eu acreditei e eu fui batizada. Imagina você que está buscando. Imagina você. Às vezes, pastor, o Espírito Santo ele já está ali. Ele falou: abre a boca e glorifica, que eu já te batizei. Eu já te batizei. Abre a boca e glorifica. É forte. Então, você que, meu irmão, fica criticando a pentecostal, Deus te pega e faz você do reteté também. E algo interessante, irmã, que você falou também da experiência que eu acho que foi no início, né, que você orando em línguas e tem um amigo lá de Israel, e você Sim, mandou essas línguas, essa oração para ele. sim. Fala esse testemunho que é bem interessante esse Isso testemunho. já foi um tempo, um pouco depois. Eu estava falando com Deus, eu estava deitada na minha cama e falando, Senhor, eu não entendo, assim, né? Assim, como é que tudo aconteceu, esse mover todo, e a oração em línguas, e é uma coisa que, né, eu oro tanto, e eu quero entender melhor, né, sobre isso. É, E aí eu achando que Deus ia falar comigo de uma outra forma, porque Deus ele responde do jeito que ele quer, né? Do jeito que a gente precisa, não é do jeito que a gente acha, não da forma que a gente acha. E aí, naquilo tudo, naquela conversa sobre a oração em línguas, ele falou assim pra mim: pega o teu telefone. Eu falei, Senhor, está tecnológico. Ele falou, pega o teu telefone e manda uma mensagem pro teu primo. É um primo que eu tenho, que morava em Israel, ele fala, né, hebraico. E eu mandei uma mensagem para ele com a minha oração em línguas. Eu falei assim: você consegue entender isso daqui? E aí ele respondeu: você está falando, ele é o mensageiro do evangelho. Na verdade, ele falou: ele é o mensageiro das boas novas, também pode ser entendido como evangelho. E aí eu fiquei assim, gente, eu falei, Senhor, como assim? Aí eu fui falar com uma amiga, com a outra amiga, com, enfim, quem era cristão. Eu falei, gente, olha aqui, olha isso daqui. Porque até então eu não entendia da questão da interpretação.
E aí eu falei, Senhor, tá, tudo bem, isso aqui é incrível, mas me explica o que está acontecendo. Aí ele falou assim, é, isso aqui não é sobre você, é sobre ele. É um testemunho para ele. Porque na hora que você falou para ele que é a tua oração em línguas, alguma coisa moveu na mente dele. Então, pastor, eu entendo que a minha experiência ela é incrível, ela foi incrível para mim, mas eu sei que Deus, ele usa a nossa experiência como testemunho para outras pessoas. E também tem um. O Bill Johnson, ele fala algo e aprendi com ele. É o pastor americano, não sei se conhece ele, Bill Johnson, ele é da igreja Bethel lá, se eu não me engano, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele pegando aquele versículo do Apocalipse que diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E ele fala que quando acontece um testemunho na igreja, alguém falando sobre cura, libera esse espírito de profecia para acontecer de novo. Vamos dizer, alguém fala de cura na igreja. E quando eu aprendi isso com ele, eu falei, realmente, a igreja que acontece bastante cura, tem bastante testemunho de cura. A igreja que fala sobre prosperidade, tem bastante testemunho na área prosperidade. Então, ele fala que libera. Ele fala do espírito de profecia, mas podemos dizer que libera uma unção para acontecer de novo. Por isso que eu creio que pessoas que vão estar assistindo esse programa, que vão assistir esse programa, vão receber o batismo com o Espírito Santo. Amém. Quem não recebeu, vão receber o batismo com o Espírito Santo. E alguns que recebeu e está travado por algum motivo, alguns falam assim, eu falei numa época e aconteceu isso, não estou falando mais. Vão destravar e aquele que fala pode receber até línguas novas, né? Preparamos até um cenário bonito aqui, ó. Até o seu irmão Henrique quiser mostrar aqui no meio. Queremos que você receba o fogo e oração de línguas de fogo em nome de Jesus. E que mais Deus falou Amém. nesse tempo com a irmã sobre as revelações, sobre esse tempo de busca a Deus, que com certeza despertou uma fome, uma sede, a irmã começou a buscar. O que Uhum. você tem visto na Inglaterra ou no Brasil, o que Deus está despertando para você? Deus, nós já estamos, os tempos, eles já estão sendo abreviados, né, pastor? As pessoas, a gente entende isso dentro da igreja, mas assim, é real porque ele está pessoalmente indo e resgatando muitas pessoas. Então, judeus que não acreditam, muçulmanos, ateus, eu, né, que eu acreditava em Deus, é, como essa energia maior, mas assim, ele está se apresentando pessoalmente para as pessoas. E ele fala assim: muitos dos meus líderes estão distraídos. E eu estou voltando. E eu estou tendo que me apresentar agora pessoalmente para as pessoas, porque o povo do ID já não está indo. Então, assim, é um mover muito grande e foi onde eu entendi por que que ele me colocava, vai nessa igreja, vai naquela outra. A importância do meu testemunho, da minha experiência para os pastores, para os líderes, né? Porque é preciso que muitas pessoas sejam alcançadas, até pessoas dentro da igreja, porque a religiosidade, pastor, é, ela é o piloto automático do crente. Você está indo ali, daqui a pouco a igreja começa a se tornar o clube do final de semana. Então você vai, quem tem célula vai para uma célula, quem vai, sabe? Aí tem enfim, vira uma comunidade à parte e as pessoas acabam esquecendo do porquê que elas estão ali, né? Então, Deus ele quer reavivar o povo dele, né? Nós temos civilizações no mundo. Nós estamos aqui no Brasil, tem Inglaterra, tem Estados Unidos, tem o Japão, tem vários países, mas nós, como crentes, como cristãos, pertencemos, antes de mais nada, à civilização do céu. Então Deus ele quer resgatar o povo. Ele quer dizer, olha, eu estou vivo, eu existo, eu estou voltando, e você está dentro da igreja, eu quero reavivar o teu coração. Eu quero te dizer, eu tô contigo. Não creia no que você vê, creia no que eu te falo, na minha palavra. A frieza espiritual, né, irmã? Muita gente. Eu lembro numa época, né? Eu tenho mais ou menos 30 anos de fé. O que era comum encontrar um grupo da igreja tal fazendo evangelismo, outro grupo fazendo evangelismo, outro grupo orando pelo bairro, orando pela cidade. Você via que a igreja estava nesse movimento para salvar vidas, fazia campanha disso, cada um na sua estratégia, para levar o evangelho. Que nem você falou do povo do Ide.
mas muitos estão acomodados, mas Deus está levantando alguns, né, para despertar, às vezes com testemunho, às vezes usando um canal, usando meios para ser um instrumento de despertamento espiritual, não é isso? Eu creio que a Inglaterra, você sabe, não sei se você sabe a história da Inglaterra, onde teve grandes avivamentos, foi na Inglaterra, no tempo de John Wesley, outros homens ali. E hoje, como está a Inglaterra para o Evangelho? Hoje tá bem complicado. Acho que o mundo inteiro, né? O mundo inteiro tá assim. Mas a Inglaterra, a maioria das pessoas não acreditam em Deus, são ateus. E ateus de tudo. Não é só, não acreditam em Jesus. Não acreditam no mundo espiritual. Então, assim, os que acreditam puxam um pouquinho mais para bruxaria, né? Os que ainda têm essa cultura. Então, lá também é um lugar que Deus está fazendo um mover agora, né? Algumas igrejas estão crescendo, principalmente igreja brasileira. Lá você encontra mais igrejas brasileiras agora. Então agora Deus vai usar a irmã Fabíola para mandar fogo para a Inglaterra? Mandar fogo para a Inglaterra? Irmã Fabíola, eu queria ficar. Esses amigos, você ainda continua sendo amigo dessas pessoas? Ou eles se afastaram quando você foi para a igreja? Não, eu perdi o contato com muita gente. São pessoas que existem, né, na minha rede social, por exemplo, mas eu não tenho mais a mesma amizade que eu tinha antes, porque é o natural, né, pastor? E é uma coisa que eu acho importante falar, que assim, o batismo com o Espírito Santo, a primeira evidência dele, a gente fala assim, é o dom de línguas, é orar em línguas. Mas assim, você quer saber quando Deus já está querendo te orar? Você começa a sentir uma transformação. Eu, naquela noite, eu senti uma culpa, eu me senti ruim, eu me senti mal, quando eu fui para casa daquele bar, eu estava sentindo um incômodo. Então, assim, que é o que a gente conhece como, hoje eu entendo que é o arrependimento. Mas então, assim, Deus, ele é incrível, pastor. Ele é incrível, é tanta coisa que vem à minha mente de uma vez só. É, Mas é isso. Eu me perdi de onde do que eu estava falando. Mas é interessante isso, você falar de transformação. Sim, perdão, voltei. A transformação. Então, quando você já está ali, está seguindo, está orando, está lendo a palavra, está indo no culto, e você começa a sentir uma transformação, você começa a ter discernimento. Isso aqui eu não quero mais fazer. Tem pessoas que vêm na roupa, tem pessoas que vêm nos lugares que você frequenta, tem pessoas que falam, eu não quero mais tomar isso. Sabe, você começa a entender, a sentir uma transformação, aquilo ali já é o Espírito Santo agindo. Quando o Espírito Santo já está agindo em você, abre a boca e glorifica, sabe? Abre a boca e glorifica. Porque não é assim, eu tô aqui, aí para ser batizado, eu tenho que fazer todo esse negócio, todo esse ritual, toda essa coisa, e aí eis que vem e me pega ali. Não, ele já está ali na tua vida, ele já está presente. Né? Então eu acredito muito assim que a primeira evidência de que Deus ele está agindo, que o Espírito Santo ele está ali do teu lado, tá para te batizar, para te dar as línguas, é a transformação. É a transformação que ela vem surgindo e você vai mudando e você vai vendo o mundo com outros olhos, né? E assim, a minha linguagem eu não falo muito crentez, né? Porque como eu fui convertida pelo Espírito Santo, então eu falava com as pessoas que não são crentes dessa forma, né? Eu falava, gente, Jesus existe. Não, você não tá entendendo, Jesus existe. E eu chegava nas igrejas falando assim também, né? Eu chegava nas igrejas falando, pastor, esse Jesus que vocês estão falando aí, ele é de verdade. Ele tá vivo. Você não tá entendendo. Não, minha filha, não, pastor, o senhor não está entendendo. Ele foi falar comigo lá em casa. E eu saía meio que de louca, né? Assim. Mas é isso, pastor. A transformação, ela acontece. Comigo foi forte, né? Mas é você crer, né? Você crer que o pouquinho que está acontecendo na tua vida não é por força do teu braço. Igual, você teve essa experiência à noite e recebeu as línguas e ouviu a voz de Deus, mas no outro dia, uma semana, 2 semanas, você disse que gostava de ir nos barzinhos, Eu era baladeira. Eu só não bebia, mas eu era baladeira.
não, não ficou com vontade de ir? Ou morreu a vontade de ir totalmente de ir? Não, não foi assim totalmente logo no começo, porque é um processo, né? Também isso é importante falar, que as pessoas acham que assim, você foi batizado, tudo aconteceu, agora você já está pronto para ser arrebatado. Não é assim, é um processo. Mas a minha vontade era de ir para a igreja, que eu não tinha. E barzinho, é porque na Inglaterra você vai comer é um bar, tudo é um bar, né? Mas assim, eu parei. Eu nunca mais fui em. Eu ia muito pro forró, sabe? Eu comecei a diminuir. Tem É, forró na Inglaterra? tem, pastor. Tem forró na Inglaterra, tem muito bar brasileiro na Inglaterra. Então, assim, mas como é que, é exatamente assim que funciona? Porque assim, quando você não vai, porque assim diz o Senhor que você não pode ir e que é uma regra e que é a lei, porque senão você vai ser condenado, aí é um perigo para a religiosidade. Porque é o que eu falo, se Jesus não te tocou ainda para você parar de usar uma determinada roupa, vai para a igreja como você tá. Vai para a igreja como você tá. Deixa ele te transformar no teu coração em espírito e em verdade, pastor. É como ele nos quer. Ele não está procurando ninguém perfeito. Ele não está procurando ninguém merecedor, porque nós não somos merecedores de nada. Tudo que vem é pela graça. Então, ele fala em espírito e em verdade. Seja sincero, fala, Senhor, eu quero fazer tal coisa. E comigo começou assim, eu comecei a sentir um incômodo. Porque eu estava lá, e eu até ouvi isso dentro da igreja. Ah, mas fulano ou fulana, que eu não lembro agora, dançou na presença do Senhor. Então, dançar não é o problema. Mas aí, quando eu ia dançar, a música, a melodia, a letra, eram coisas que não me preenchiam mais. E, pastor, eu era uma pessoa muito vazia, muito carente. E quando quando Jesus veio para minha vida, hoje eu tenho tristezas, eu fico preocupada, né? No mundo teremos aflições, como disse Jesus, mas hoje, pastor, eu já não sinto mais aquele oco, aquele vazio. Eu sinto uma paz, eu me sinto preenchida. Então, nesses lugares eu ia, e porque o grupo de amigos que eu tinha era esse, então eu ia, mas eu falava, ai, não quero, né? Então, assim, eu passei a selecionar as coisas e Deus foi trabalhando comigo assim aos poucos. Então Deus, ele é um Deus de amor, sim, de justiça também. Mas a gente está falando do amor dele. Então ele não é um Deus que, olha, você tem que ser perfeito, você tem que estar transformado, liberto, curado 100%, né? E assim como aconteceu com Cornélio. Cornélio ouviu, né, a pregação, ouviu a palavra de Jesus e ele foi batizado. Ali. É isso. O que eu preciso para ser batizado, gente? Crer. Você creu em Jesus? Você aceitou? Aí agora deixa com ele. Porque o problema é assim, pastor. Quando a gente já sabe, já tem essa expectativa que é da nossa alma, essa expectativa de, eu sei que existe, eu quero. Por que você quer? Ah, mas eu quero porque eu quero ter poder e eu quero orar e eu quero. Tudo bem, você vai falar para Deus isso. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é de ti. Tira de mim todos os bloqueios. Alguma rejeição que eu tenha, alguma frustração, impaciência, controle. Só entrega. Entrega. E Deus fala muito isso comigo. Entrega e glorifica. Se eu posso resumir, é entrega, coração, coração. Deus, coração. E glorifica. Glória a Deus. Até que eu quero contar meu testemunho do batismo, que eu gosto de explicar no canal também, que cada irmão tem uma experiência no batismo. Da irmã foi algo muito forte, Deus falando muito forte, principalmente porque ela não conhecia Deus, não conhecia nada de igreja, nunca tinha ouvido falar que existia línguas, essas línguas, não tinha contato nenhum com o evangelho. O meu batismo, eu vindo da quarta geração de evangélico, mas eu fui criado numa igreja tradicional e me desviei. E quando eu voltei, quando eu me converti de verdade, né, tive um encontro com Deus, foi numa igreja renovada que falava sobre línguas. E aí eu fiquei pensando, isso aí deve ser bom, né? O pessoal todo mundo falando que era maravilhoso. E eu falei, eu vou buscar isso. E comecei a buscar.
E eu lembro que eu estava tão desesperado, não lembro se fazia 6 meses de convertido. Eu falei, eu vou me trancar no quarto, eu vou jejuar, não vou comer, não vou beber até Deus me batizar. Hoje eu tinha um entendimento que não precisava fazer tudo isso, mas eu fiz. E aí Deus me batizou ali. Aí foi uma sensação, veio um gaguejar, não veio palavras claras no começo, mas a sensação que eu senti de uma paz interior eu senti 3 dias como se fosse algo. Podia jogar uma bomba do meu lado, que eu estava sentindo uma paz muito profunda e foi algo tremendo. Eu quero falar para você, que daqui a pouco vai ter uma oração, você pode receber o batismo, cada um é diferente. Eu tenho uma prima minha que recebeu o batismo, ela estava do meu lado. Tem uns que pula, salta, cai, rola, uns vê o fogo caindo. Ela recebeu do meu lado e ninguém ouviu, porque ela começou a orar em línguas bem baixinho. Eu comecei a escutar que ela estava do meu lado, orando, ninguém nem percebeu. O dela foi desse jeito, suave, né? Uhum. Tem uns que vêm como um furacão, tem uns que talvez vem só uma palavra, vem uma sílaba, talvez um gaguejar, mas você pode ser cheio. E até você, e algo importante que a pessoa que eu gosto de ensinar também, que alguns não entendem. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, que de repente veio o Espírito Santo e eles viram línguas como forma de fogo e eles falaram em línguas. Agora, Atos capítulo 4, em 2 fala, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Atos capítulo 4 diz que eles foram ameaçados para não falar de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar e pregaram com ousadia. Então, eles falam a mesma palavra de Atos 2, 4, ser cheio do Espírito Santo. O que eu quero falar com isso? Essa experiência de ser cheio do Espírito Santo pode acontecer várias vezes durante a vida. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo das línguas há quase 30 anos atrás, mas ser cheio, essa experiência de renovo, de ser cheio, aconteceu várias vezes na minha vida. E eu quero que aconteça hoje de novo comigo. Pode acontecer diariamente, que você seja cheio do Espírito Santo. Então se prepare, daqui a pouco nós vamos estar orando por você, a Amém. irmã Fabíola, eu, e você vai ser cheio. Se você nunca recebeu as línguas, vai receber hoje. E quem já fala, pode falar em uma nova língua. Isso Deus está fazendo muito no canal. Pessoas falando novas línguas, que é um renovo do Uhum. Espírito Santo. E que mais Deus tem falado aí? A irmã fez até um esbocinho. É, Um esboço. mas pastor, assim, ó, mais uma coisa que Deus fala comigo também, quando você é batizado e essa questão do renovo, da unção, é importante que você esteja buscando a santidade, né? Porque as pessoas acham assim que é aquilo que eu estava falando, existe uma transformação, não é da água para o vinho, e ninguém nunca vai ser perfeito. Mas você ora em línguas a primeira vez, você continua orando, mas não é assim, continuo orando e agora eu vou fazer coisas que eu sei que desagradam a Deus. E quando desagrada a Deus, só quem perde é você, porque é você que se afasta, né? E aproveitando esse gancho, qual foi a coisa mais difícil? De Deus te mostrou, ó, isso aqui você tem que mudar. Teve algum mais difícil? E olha, eu acho que perdão, liberar perdão para algumas pessoas é o mais difícil. E Você hoje tinha eu mágoa. tinha mágoa de algumas pessoas, e eu tinha muito aquela coisa de essa pessoa me deve alguma coisa, essa pessoa me deve porque ela é da minha família, e ela fez tal coisa errada comigo, e Deus veio e falou assim: não, em tudo tem propósito. Não te preocupa, que em tudo tem propósito. Se tiver alguma coisa para reclamar, de quem quer que seja, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do vizinho, do teu marido, vem a mim. Vem a mim falar comigo, sabe? Porque nada é por acaso, né? E em tudo Deus tem propósito. Mas essa foi uma coisa muito difícil para mim, né? Porque a gente já tá cauterizado na mente, a gente já aprende, né? Que a pessoa é ruim, a pessoa fez isso com você, né? E a gente aprende a se vitimizar a vida inteira. Então, para mim, essa foi a maior transformação que eu tive. Foi conseguir liberar perdão para algumas pessoas. E o perdão é uma decisão, tá? Você não tem que sentir. A emoção, ela é da tua alma. Então, para liberar,
O perdão você decide. Eu vou decidir liberar perdão e o resto é com Deus. E ele vai trabalhando a mágoa. E ele vai te mostrando que aquilo é bênção. Dentro do propósito dele para você. Então, pastor, Deus ele tem um propósito até em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é só, isso aqui é bom. Não, coisa ruim é. Isso daí é um testemunho. Isso daí Deus está trabalhando com você. Mas eu não entendo. Mas não é para entender. Existem mistérios que não é para você saber. Talvez um dia Deus te mostre, mas não é agora. Eu lembrei de uma frase, a irmã falando isso, é uma frase de um livro, acho que é Os Três Reis, se eu não me engano, é um livro muito antigo, que fala assim: Deus permitiu Saul na vida de Davi para matar o Saul que tinha dentro de Davi. O que quer dizer essa frase? Muitas vezes Deus permite situações porque ele tem que tirar coisas que estão dentro de nós. Motivações erradas, medo, algumas coisas. É o trabalhar de Deus. E Deus permite coisas. E até eu gosto de falar na igreja, irmã, como você vai aprender a perdoar se você não tiver ninguém para perdoar? Então, às vezes, Deus permite até algum irmão te mexer, algum irmão provocar, algum familiar, porque nós temos que aprender a perdoar. Sabe quantos? 70 vezes 7. 70 vezes 7. E, irmã, você vai ficar aqui no Brasil? Vai voltar para a Inglaterra? Você está lá? Está aqui? Como é que tá? Então, desde que eu tô na Inglaterra, Deus me mandou vir para o Brasil, né? Quando tudo isso aconteceu, todo esse reteté na minha vida aconteceu lá, Deus falou comigo dias depois, através da pregação de um pastor. Esse pastor, ele é de Belo Horizonte. E Deus falou assim: vai para lá e fala com ele. Desde então, eu tô tentando falar com ele. E faz isso o quê? Quanto tempo? Ai, já faz tempo. Já faz um tempo. Mas eu entendo que eu não sabia quem que era. Eu ouvi a primeira pregação dele, não tinha acabado de converter, não sabia quem era. E durante daquela pregação, a irmã que me mostrou o vídeo até falou: esse pastor é uma bênção. E eu ali ouvindo, e Deus veio com aquela voz e falou comigo de novo: você vai lá falar com ele. E eu assim, mas eu vou aonde, Senhor? Eu perguntei para a irmã: irmã, onde é que ele tá? Ela falou: tá lá em Minas, tá em Belo Horizonte. E eu falei: amém. Aí o que que eu fiz? Eu saí da Inglaterra, fui para Belo Horizonte sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Eu liguei para a igreja do pastor, que é a Igreja Batista da Lagoinha. Liguei para a igreja e falei: olha, contei a história. A pessoa que me atendeu, eu falei: ó, aconteceu isso e isso, eu estava no mundo, vivendo minha vida normal, e Jesus falou comigo, ele é de verdade, tá? Sem diga de passagem, sem entender. Aí ele: não, eu sei, irmã. Depois ele é de verdade, ele falou comigo, me mandou ir para Belo Horizonte, eu estou em Londres agora. E aí Deus fez o resto, né? Aí esse irmão que me atendeu me deu contato de uma outra irmã, aí a irmã me recebeu na casa dela, aí eu fui falar com uma pastora na, na igreja, e eu fiquei 2 dias na casa dessa irmã, a pastora me levou para casa dela, falou: não, Deus falou comigo para você ir para minha casa. Fiquei na casa da pastora, e aí vieram, né? Veio a pastora Zenete, né? Então, assim, vieram pessoas da igreja falando comigo ali, e Deus foi fazendo mover. E aí apareceu esse curso que chama Clínica da Alma, em Belo Horizonte, que é um curso voltado para acolhimento com base bíblica, né? Então, assim, eu sou psicóloga de formação, mas eu quero fazer esse curso para realmente voltar o atendimento. Eu já atendo as Você já pessoas fazia tempo. com a base bíblica, né? Mas eu quero me aperfeiçoar nisso. Então, no momento, é isso que eu estou fazendo. Então, no momento, eu estou ficando no Brasil, Sim. Você faz atendimento online. online. Uhum. Porque só esse ano eu já estive em 3, 4 estados. É. E também, antes de conhecer a Deus, você já fazia atendimento, antes de ter um encontro. Eu fazia, mas eu trabalhava na Inglaterra como intérprete médico e apoio psicológico. Então, eu não fazia terapia. Eu atendia pacientes que não falam inglês e espanhol, né? E eu atendia os médicos, esses pacientes junto com os médicos ingleses. Mas aí tem o apoio psicológico, porque como eles não entendiam os pacientes, eu fazia todo o acolhimento, né? Na verdade, era um acolhimento. Mas ali era só eu
e o médico e o paciente. Porque você fala espanhol também? Falo espanhol também. Inglês, espanhol, português. Fluente em inglês e espanhol. E português. E aí, línguas E a estranhas agora. quarta língua, as línguas estranhas. Línguas estranhas agora. Eita glória. Mas é o que eu falo, a melhor terapia, pastor, é aquela que você tem o terapeuta, o psicólogo, cristão, né? A pessoa que está recebendo e o Espírito Santo. Faz muita diferença. Faz diferença. Faz muita diferença. Eu que conheci o antes e o depois, faz total diferença. É igual pessoas, a maioria porque é cristã que procura você ou... Não, mas as que não são, eu tento falar do amor de Jesus sem ser de uma forma mais sábia, para não trazer uma religiosidade que era o problema que eu tinha. Das pessoas, Jesus te ama, e você, entendeu? Ele morreu por você, e isso tudo a gente escuta e a gente, como assim? Né? A gente não entende, quem está no mundo, a gente não entende muito bem. Então, eu trago isso para as pessoas que não são cristãs de uma forma onde elas vão entendendo. Porque, pastor, durante a minha vida inteira eu tive problema com o perdão. E foi depois que eu conheci Jesus que eu consegui liberar esse perdão. E as pessoas precisam de muita cura na alma e elas tentam de tudo. E elas não conseguem, porque o amor de Deus, ele te limpa de tal forma que nada mais importa. Então... E também nós ministramos cura aqui no canal e cura física, né? Existem os dons espirituais, existe o dom de curar e para a glória de Deus, Deus tem curado pessoas, mas muitas pessoas, eu não sei a porcentagem, mas pelo menos um pastor argentino fala 70% do ministério dele. Pessoas que estão doentes fisicamente é por falta de perdão. Ele tem uma parte do ministério dele que ele faz cruzada, que ele tem um momento do perdão. E aí ele fala sobre perdão, explica e também não são do Espírito Santo, as pessoas perdoam. Ele diz que naquele momento do perdão que as pessoas estão perdoando, 70% é curado ali naquele momento. De doenças físicas, porque está comprovado que a falta de perdão também traz doenças na alma e às vezes até física, né? Sim, são as chamadas psicossomáticas na psicologia. Então, meu irmão, você tiver mágoa de alguém, você está assistindo aí, perdoa, que talvez é isso que está sendo uma barreira. Irmã Fabíola, você quer falar seu Instagram e daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Qual é o seu Instagram, o pessoal que quiser te seguir, te mandar alguma mensagem, pedir atendimento, se quiser. Então, meu Instagram é Fabi, F-A-B-I, Suk, S-U-K. Fabi Suk. Isso. Você quer fazer a oração, o pessoal ser cheio do Espírito Santo? Você começa e depois eu concluo a oração. Tá bom, pastor. Senhor, em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor venha agora tocar o coração de todos os teus filhos que estão assistindo esse podcast agora, Pai. Venha abrir, Senhor, o coração deles, que sejam quebrantados, Senhor. Assim como eu, Pai, que estava no mundo que eu não te conhecia, eles já te conhecem, Pai. Eles conhecem a tua palavra, o teu amor. Senhor, vem trazer uma unção de amor gigante para cada um deles. Por o coração de cada um, tira deles, Pai. E na autoridade que eu tenho, no nome de Jesus, tira deles tudo aquilo que não é de ti. Toda mágoa, toda falta de perdão, toda cura que eles precisam na alma, Senhor. Quebranta o coração, abre, Pai. E vem com o teu Espírito Santo, trazendo para eles, Pai, a certeza que o Senhor está na vida deles, sim. Que o Senhor é amor, que o Senhor quer batizar eles, sim. Traz para eles, Pai, a coragem e a convicção de que eles podem orar em línguas. De que as línguas já estão na boca deles, na língua deles, Pai. E eu te convido agora, irmão, a abrir a tua boca e glorificar. E aquela unção que foi jogada em cima de mim, eu te transfiro agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, que você receba. Glorificar, abre a tua boca e glorifica. Em nome de Jesus, seja batizado agora. Amém. Aleluia. Vai sendo cheio do Espírito Santo. Pela fé você é cheio. Amém. Pela fé você é renovado. Pela fé você receba um batismo poderoso. Libere. Não deixa nada te travar. Comece a falar em línguas pela primeira vez. E você que já fala, receba um renovo do Espírito Santo. Receba línguas novas. Oh, Harabaxá. Que receba um batismo de fogo poderoso do Espírito Santo. Porque Deus quer te encher. Deus quer te renovar. Deus quer levantar a igreja nesses últimos tempos. E Deus escolheu você. Você não está assistindo esse programa por acaso. Então seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Que o seu cálice possa transbordar da presença, da unção, do poder do Espírito Santo. Nós profetizamos isso. Você está sendo cheio e a unção do Espírito Santo está tocando em cada parte do seu corpo, em cada célula, da planta dos pés à cabeça. Que o fogo de Deus venha sobre você agora. Receba em nome de Jesus. Amém. 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 Com certeza, meu irmão, Deus tocou você. Eu quero que você escreve aí o que se recebeu pela primeira vez, se Deus te renovou. Escreve aí aqui embaixo se recebeu. E eu também quero ver o seu testemunho. Como foi aquele que já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Como foi o seu testemunho? Como foi a sua experiência? Escreve aí também para edificar, porque muita gente começa a ler os comentários e acaba se edificando nos comentários. Escreve aí como foi o seu testemunho, ou se você recebeu agora, ou se recebeu outro dia, mas foi renovado agora. Escreve o seu testemunho. Irmã Fabíola, eu creio que essa é uma chave poderosa. A irmã Fabíola achou o nosso canal. Sabe como ela achou o nosso canal? Porque você pôs lá no Google, lá no YouTube, Oração em Línguas. Oração em Línguas. Muita gente está achando o canal disso. Coloca lá Oração em Línguas, vai aparecer eu. Eu sei que aparece outros, talvez o pastor Danilo, o pastor Edson, mas eu tô lá um dos Aí primeiros. mandei a mensagenzinha no Instagram, pastor, precisamos conversar. E a irmã tá fazendo treinamento, tá gostando do treinamento, ativação profética? Sim, Tá dando muito tempo? bom, Tá muito dando- bom. Eu recomendo para quem não está fazendo ainda fazer. Ativação profética. Muito bom. Ela mandou no Instagram a mensagem, nós conversamos e já estava na semana do que ia entrar o treinamento. Sim. Já entrou no treinamento. A irmã tá mergulhando. Participou de um Verdade. evento agora do Moriá. Do Moriá. Uhum. Valeu a pena? Sim, muito, muito. É incrível, é renovador. Coisas que você tem ali que você nem sabe que tem ainda, aparecem, né? Surgem, Deus vai trabalhando. Então existe fome ainda? Com certeza, pastor. Quanto Não mais a acabou gente a busca, fome? quanto mais a gente busca, mais a gente quer. E eu queria falar também assim que quando eu procurei o pastor, que eu falei, gente, ele é tão apaixonado pela oração em línguas, eu preciso falar para ele, só para ele saber. É real, é muito real. E é interessante, irmãos, como Deus prepara as coisas. Só para você saber, né? A irmã Fabíola tá aqui em São Paulo, mas vai ficar uma semana, né? Eu acho. Sim, sim. Uma semana. E ela falou, pastor, aqui uma semana, tá? Eu falei, então vamos aproveitar que sexta-feira já estava agendado esse horário. Venha, você conta o seu testemunho. Então foi algo preparado. Ela viu na data certa, que deu certo o dia, o horário, foi algo Eu preparado mandei por a Deus. mensagem, pastor, vamos tomar um café? Ah, vamos, aproveitamos e. E vamos gravar um programa. Fabíola, qual é se quiser deixar a última mensagem, falar alguma coisa, algum aviso, sentir no coração. O que eu queria falar para vocês é assim, não critiquem as pessoas que quando são batizadas no Espírito Santo, tem algumas reações que muita gente critica. Tem algumas reações, né, de tipo, ai, que chora, que grita, que roda. Porque, assim, a nossa alma, muitas vezes, ela vai reagir, porque nós somos seres emocionais, né? Então, assim, eu tô falando com base da mente que eu tenho e da base espiritual. Então,
tem muita gente que olha e fala, ai, mas isso não é de Deus. Então, assim, não julguem, não prestem atenção a essas coisas, né? O que vocês estão vendo, o que vocês não concordam. Fala só com Deus. Foquem em Deus. Foquem em Deus. Senhor, é o Senhor e eu. E lembrem-se de que nem sempre vocês vão estar na igreja, com o pastor orando ali na cabeça. Ali pode acontecer e você está, não fui batizado. Vai para casa e glorifica. No teu carro, glorifica. Irmãos, eu gosto de falar isso, né? Que quando eu tô orando, né, no geral, cada um sente uma reação diferente, né? Uns choram, outros riem, alguns caem, não é todos que caem, alguns tremem até, que sente uma sensação de poder no corpo. É, o que o ideal da igreja, irmã, pelo menos na nossa igreja, nós fazemos isso, então, dar liberdade para o Sim, Espírito. sim. E nós falávamos para as pessoas, você ter liberdade na questão flua com o Espírito, que você sentir, você ter liberdade para fazer, e a igreja tem essa liberdade. E quando você está num ambiente onde tem a liberdade Sim. para as pessoas se expressarem Uhum. sem vergonha, sem medo de Sim. ser criticado ou ser condenado, é algo maravilhoso. Eu falo isso porque muita gente quer ser batizada, mas fala, mas eu não quero daquele jeito ali. Ah, sim, eu quero ser batizada, mas daquele jeito ali não, né? E assim, quando você passa por essa conversão do batismo com o Espírito Santo, você sente uma paz tão grande, mas é uma alegria tão grande, que muita gente, eu pelo menos eu fazia o reteté dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto eu colocava lá Dias de Elias e eu via e Corim de Fogo e eu ficava e eu orava e eu sozinha, antes de ir para a igreja. Antes de eu ir para qualquer igreja, eu nem sabia que era assim na igreja. Então, assim, porque né? Claro que na igreja eu me controlo mais, né? Mas é real. Então, assim, só que já tem pessoas que já estão na igreja, que já se sentem confortáveis, então elas soltam. Então, não critiquem, né? Então, que também faz parte da cura, né? A gente olhar para o irmão e dizer, Senhor, o Senhor resolve ali, eu não sei, né? É igual um irmão, ele caiu numa vez que recebeu e ele falou assim, Deus, ele ficou bravo com Deus, né? Ele falou que não queria receber, não queria cair mais. Ele falou, não, não quero cair mais. Ele não caiu mais, porque Deus respeita, mas também nunca mais, eu nunca mais sentiu talvez do que era para sentir. Eu já falo assim, irmão, Deus, toque na minha vida. Se for para mim cair, Amém. rolar, babar, pular, eu Amém. só falo, toque. Eu tô aqui, toque em mim. Que aconteça o que acontecer, eu não vou ficar. O Bill Johnson fala algo, até para concluir isso. Ele fala que o Bill Johnson, eu gosto muito dele, né? E já a segunda vez que estou citando ele, que é um homem de Deus lá, muito usado em cura e milagre. Ele disse que Deus começou a acordar ele 3 horas da manhã Hum. e visitar ele, e ele sentiu o poder de Deus no corpo dele. Mas ele teve uma visão numa dessas 3 horas da manhã. Ele viu no meio da cidade dele, ele com jeitos estranhos. Não sei se era recebendo a unção, mas no meio da cidade, no meio onde tem as lojas, comércio, ele falou assim: Deus, eu vou passar vergonha. E aí, quando ele pensou, vou passar vergonha, ele entendeu que Deus queria falar com ele: você está disposto a pagar o preço, mesmo se perder a honra? Uhum. Deus estava querendo falar, mesmo que talvez você pode perder a honra de. Era um pastor de uma grande igreja e ele falou assim: não, Deus, estou disposto, É isso. estou disposto. Deus, é o Senhor que faz, estou É isso, disposto. pastor, porque assim, só para concluir, a obediência não é só não fazer o que afasta a gente de Deus, é também fazer o que ele fala para fazer. A obediência também é isso, a obediência também é você ouvir a voz do Senhor. Eu, pelo menos, eu fui taxada de louca várias vezes, até para quem já era crente, né? Porque eu chegava assim, gente, é de verdade. Então, assim, quando você coloca ele primeiro na tua vida, entrega, né? Você entende que o que o outro vai pensar, você esquece. Você esquece, é natural. O teu relacionamento com ele é tão genuíno e é tão próximo que você esquece do que as pessoas vão pensar. Glória a Deus, tá vendo? A obediência, obedecer. Então, obrigado, irmã Fabíola, por Obrigada, pastor. testemunhado. Esse testemunho, eu creio que vai edificar muitas pessoas. Amém. Falo de novo, compartilhe, vamos compartilhar esse testemunho, que eu creio que vai ver muito testemunho desse testemunho. Muitos serão abençoados. Então, que Deus abençoe, irmã Fabíola, mais e Amém, mais. pastor. Obrigada por me receber, pelo convite. E estou sempre aqui. Amém.
Então fique na paz, até o próximo programa, se Deus quiser, em nome de Jesus.